Você já ouviu falar em mediunidade de efeito físico? Olá, bom dia. Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje iremos refletir na lição 29 do livro Seara dos Médiuns, que tem como título Aviso, Chegada e Entendimento. Como todas as lições deste livro, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, tece considerações tendo como base um item do Livro dos Médiuns. No caso desta de hoje, ele se refere ao item 160, que fala sobre os médiuns de efeitos físicos. Como Emmanuel cita vários nomes e iremos comentar sobre eles, dividiremos essa lição em duas partes. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que, involuntariamente ou voluntariamente, Kardec chama de facultativo, conseguem produzir efeitos materiais, desde ruídos até materializações, aparições concretas de coisas ou espíritos. A codificação espírita nos esclarece que o médium de efeitos físicos tem uma quantidade excessiva de ectoplasma e que, através dessa substância que todos nós temos em maior ou menor quantidade, os espíritos conseguem recursos para materializar, ou seja, produzir na matéria o efeito desejado. Justamente por ser um tipo de mediunidade, digamos assim, visível ou palpável, é que ela chama mais atenção. Hoje em dia, esse tipo de fenômeno é raro, e os médiuns de efeitos físicos trabalham mais mediunicamente nos processos de cura, como, por exemplo, nas cirurgias espirituais. Antigamente, em algumas casas, como a que eu faço parte, o Grupo Espírita André Luiz, no Maracanã, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, as reuniões de materializações faziam parte da programação. Lá no GEAL, os trabalhadores mais antigos viveram a época das reuniões de efeitos físicos mesmo e viram a materialização de objetos e espíritos. Eles contam que, em alguns casos, era tão perfeito que o espírito parecia uma pessoa viva na frente deles. Lá também aconteciam teletransportação de objetos, e os espíritos deixavam até impressões esculpidas como esculturas. Naquela época, em algumas reuniões, deixava-se um balde com parafina quente, e o espírito, com a ajuda do ectoplasma do médium, colocava a mão dentro da parafina, ficando depois o formato da mão do espírito. Há um pequeno museu no GEAL com todas essas histórias e objetos para serem vistos. A verdade é que até hoje muitos vão aos centros espíritas por curiosidade, e essa curiosidade faz parte também do processo. Alguns de nós ainda são iguais a São Tomé, como dizemos popularmente, numa referência ao apóstolo que teve que tocar nas chagas de Cristo para acreditar que o Mestre tinha realmente, entre aspas, ressuscitado. É o famoso ver para crer. Todas as etapas que passamos dentro do Espiritismo, quando começamos a tentar entender, até abraçarmos realmente a causa, são importantes. Mas a principal delas é quando entendemos que a doutrina espírita veio para consolar, para nos ajudar na transformação moral tão necessária, para que possamos ser pessoas melhores e mais felizes. E é sobre isso que Emmanuel vai nos dizer na lição de hoje, na qual vamos ler uma parte neste episódio. O benfeitor escreve assim, abre aspas, a intervenção franca do plano espiritual no plano físico pode ser admitida no conceito popular como embaixada portadora de metas decisivas, a definir-se em 3 períodos essenciais: aviso, chegada e entendimento. De Swedenborg a Andrew Jackson James, surpreendemos a mediunidade ativa, sob as ordens da esfera superior, no aviso da renovação necessária. E se pequenas disparidades são registradas no verbo dos obreiros em serviço, é justo lembrar que na interpretação da realidade, quanto na interpretação da música, a expressão isolada varia conforme as peculiaridades do instrumento. Em 1848, no vilarejo de Hydesville, inicia-se publicamente a chegada dos comandos da sobrevivência. Os emissários desencarnados, quais familiares há muito tempo ausentes da própria casa, alcançam a moradia terrestre, batendo freneticamente à porta. Na residência dos Fox, não faltam nem mesmo as palmas de quem chega e de quem recepciona, entre a menina Kate e o espírito Charles Rosnan, baseando-se em pancadas os rudimentos da linguagem primitiva entre os dois planos.
Desde então, embora as dificuldades morais de muitos dos trabalhadores humanos, reencarnados no círculo terrestre, começam a operar diversas comissões mediúnicas, chamando pacificamente a atenção da Terra. Os fenômenos físicos, por Daniel Douglas Home e pelos irmãos Davenport, por Florence Cook e por Eusápia, tanto quanto através dos outros medianeiros, falam a aristocracia do poder e da inteligência em palácios e laboratórios, agitando os salões de lazer e as preocupações da imprensa. Fecha aspas. Vamos fazer uma pausa no texto de Emmanuel para explicar quem foram as pessoas citadas pelo benfeitor. Além de nos fazer refletir, ele também está nos dando uma aula de história, não é mesmo? Iremos falar de todos de forma resumida. Emanuel Swedenborg foi um espiritualista, cientista e filósofo sueco que dedicou parte da vida a estudar a espiritualidade. Fundou, inclusive, uma religião que leva o nome dele. Swedenborg morreu em 1772. Já Andrew Jackson James nasceu nos Estados Unidos em 1826 e, ainda novo, teve uma experiência mediúnica na qual, entre os espíritos, viu o do Swedenborg. Os dois começaram a trabalhar juntos. Andrew escreveu alguns livros com os ensinamentos de Swedenborg. Já as irmãs Fox tiveram considerável importância para a disseminação da realidade de um intercâmbio entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Os efeitos físicos, as batidas que aconteceram na casa da família, gerado também através da mediunidade de Kate, Margaret e Leah Fox, ajudaram a muitos nos Estados Unidos a acreditarem que existia vida além da vida. A trajetória delas foi muito sofrida e a pressão para negar os fenômenos muito grande. Em determinada época, uma delas chegou a dizer que era tudo mentira, mas depois voltaram atrás. Agora, Daniel Douglas Home foi um espiritualista britânico que ficou famoso no século XVIII na Europa pela capacidade que tinha de levitar, também um efeito físico. Allan Kardec escreveu sobre ele na Revista Espírita de 1858 e 1863. Em determinado trecho, o codificador diz, abre aspas, seguramente, se alguém fosse capaz de vencer a incredulidade por efeitos materiais, este seria o Sr. Home. Nenhum médium produziu um conjunto de fenômenos mais surpreendentes nem em melhores condições de honestidade. Os irmãos Davenport, Ira e William destacaram-se também no século XVIII nos Estados Unidos, pelos efeitos físicos que produziam. Criaram, inclusive na época, um gabinete mediúnico, uma espécie de caixa onde eles eram amarrados, vedados e amordaçados. Na frente de testemunhas que iam aos espetáculos promovidos pelos irmãos na época nos Estados Unidos e Europa, eram produzidos sons diversos, inclusive de instrumentos musicais, sem que ninguém os tocassem. Além disso, apareciam também mãos e outras partes do corpo de espíritos que se materializavam. Já Florence Cook e Eusápia eram médiuns que conseguiam, entre outras coisas, produzir também efeitos físicos que foram registrados e analisados por cientistas da época. Também tiveram um importante papel na disseminação da existência da vida depois da morte. Todo o restante da reflexão de Emmanuel iremos continuar no próximo episódio do Café com o Espiritismo. Espero vocês na próxima semana. Que Jesus proteja e ilumine a todos nós. Um excelente dia. Até lá!